Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos diante da lição 12. Nossas atitudes diante da palavra de Deus. Lição direcionada para o dia 17 de junho de 2018. Texto áureo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Verdade aplicada. Não é suficiente ouvir e conhecer a palavra de Deus. É preciso praticá-la em todas as áreas da vida. Textos de referência: Tiago 1:21-25. Objetivos da lição. Lembrando aqui que cada objetivo é pertinente a cada parte da lição. Nós temos 3 partes nesta lição, portanto 3 objetivos. O primeiro, enfatizar que Deus se comunica com o homem através da sua palavra. Segundo, ressaltar nossa relação com a palavra de Deus como medida da nossa relação com Deus. Terceiro, mostrar que devemos ter disposição em praticar a palavra de Deus. Meus queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, única regra infalível de fé para a vida e o caráter do discípulo de Cristo. Como temos nos relacionado com a palavra de Deus? Somos ouvintes e leitores esquecidos ou praticantes? Essa lição bate na tecla da praticidade da palavra. Não podemos ficar somente com o discurso, na teoria, mas unir o útil ao agradável. Precisamos conhecer, ter o conhecimento e também praticar este conhecimento e que nossas vidas falem alto através da palavra de Deus. Nesta lição, no ponto 1, Deus se comunica com a humanidade. Desde o princípio, o Senhor Deus decidiu falar com o ser humano, instruindo-o sobre como deveria viver no mundo criado por ele e estabelecendo limites. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Também 2, 16 a 17. É nítido na palavra, ou na Bíblia, que o Deus que criou continuou se comunicando com as pessoas, mesmo depois do pecado. Gênesis 3, 8 a 9 e 4, de 5 a 7. Deus se comunica com a humanidade. Ele não fez o homem e deixou aí aleatoriamente.
mas lhe deu ensejo de estar em contato com o Deus transcendente, que se tornaria no Deus emanente, presente, junto do homem, se comunicando com ele, apesar de ser o Senhor do universo. Nós vamos ver o Deus Criador se revelou, a necessidade da revelação e a relevância da revelação. Um Deus que projetou todas as coisas, cronometrou tudo, deixou debaixo de leis irreversíveis. O Senhor do universo, ele é o supremo mandatário do universo. Criou os mundos, criou tantas coisas fantásticas, planetas, cometas, sóis, estrelas, etc. E nosso planeta Terra é apenas uma partícula, como se fosse considerado um grão de areia em relação aos demais astros e corpos celestes que Deus fez. Ele se revelou. E por que essa revelação? Por que ele se tornou notório entre a humanidade? Tinha uma necessidade dessa revelação. Porque através de Deus se revelando ao homem, o homem conheceria o seu Criador. Se deixasse aí, solto, sem se comunicar, o homem não saberia de onde teria vindo. Então há uma necessidade da revelação de Deus ao homem. Ele fez o homem, e mesmo depois que ele pecou, mas ele disse, olha aí, estou aqui. Mesmo depois que caiu, Deus procurou o homem, não foi o homem que procurou Deus. O homem apresentou alegações da sua queda, se escondeu, pelo contrário, ele fez ao contrário do que Deus fez, ele se escondeu de Deus, mas Deus o procurou. Houve uma necessidade de Deus se revelar a ele para lhe dar uma nova roupagem, aleluia, lhe dar uma nova perspectiva. Deus diz, espera aí, você caiu, mas eu tenho uma esperança, eu tenho algo para te restabelecer. A relevância da revelação, porque aí tem a promessa. Apesar da queda, apesar de o homem ser falho, ter se tornado uma decepção para Deus, Deus promete algo para este homem. Ele diz, eu sou o Senhor. Da semente da mulher que caiu, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus tem um propósito aí de dar uma nova perspectiva ao homem, de dar um novo alento, de dar uma nova visão, uma nova dinâmica, de restabelecer esse homem. Então, o Deus Criador, ele se revela. O Deus Criador é aquele ser que, apesar de ter feito todas as coisas, e é um Deus que transcendente, está muito além do que se pode imaginar, é um Deus emanente que está presente, se revela ao homem. E há uma necessidade para que o homem seja restabelecido. E o ponto culminante na pessoa de Jesus Cristo lhe dá uma nova perspectiva. Parte 2. A medida da nossa relação com Deus. A relevância da palavra de Deus como medida da nossa comunhão com Deus pode ser atestada em 2 textos da Bíblia bastante significativos, por encontrarem-se nos extremos do livro sagrado, Gênesis e Apocalipse. A parte mais importante da nossa relação com Deus é entendermos o que Deus quer. E isto vem à tona através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é colocada aqui em xeque para mostrar que são os ditames dele. Precisamos estar com os ouvidos prontos para escutar. Não somente escutar. Veja bem que ao longo dessa lição nós vamos ver isto. Não ser somente ouvinte, mas praticante. Escutar é só ouvir. Ao escutar, é ouvir e colocar em prática aquilo que ouve. Como é que está a nossa relação com Deus? Através da sua palavra. A palavra é apenas uma teoria, um compêndio que contém teorias de Deus, conhecimento de Deus, porém,
que fica só no discurso. No livro de Gênesis, nós temos a palavra de Deus em ação, Deus fazendo todas as coisas através da sua palavra. Ele só falava. E em Apocalipse, os dois livros extremos, Apocalipse, bem-aventurado o que ouve, o que lê e o que pratica a palavra. Aleluia. Então a palavra de Deus é completa. Jesus Cristo é a palavra, a ação da palavra no discípulo. A palavra de Deus é completa porque ela possui os ditames, ela possui o conhecimento de Deus, ela possui aquilo que Deus quer, a sua vontade retilínea está inserida na palavra de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ter o conhecimento de Deus. Não tem outro compêndio, não tem outro livro, não tem um best-seller no mundo que possa contemplar a vontade de Deus na sua essência e mostrar ao homem a não ser a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é completa. Ela penetra, se possível, na menor partícula, na unidade morfisiológica que é a célula. Isso numa linguagem figurativa. Divide-se o coração em ventrículo, aurículos, veias e capilares, se for o caso. Oh, aleluia! A palavra de Deus é completa. Ela esmiuça a penha. A palavra de Deus é antídoto contra o pecado. A palavra de Deus é modelo para conservarmos puro o nosso caminho. Veja Salmo 119, versículo 9 e o versículo 11 do Salmo 119 também, que diz: escondi no meu coração a tua palavra, não pecar contra ti, ó Senhor. A palavra de Deus é completa, bendito seja o seu nome. Ela é a vontade de Deus, explicitada em letras, que mostra tudo completo concernente àquilo que Deus quer. Jesus Cristo é a palavra, sem dúvida alguma. No livro de João, nós vamos ver, e o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Palavra viva. Cristo é a palavra viva. Ele esteve aqui na terra. Jesus Cristo nada mais é do que teofania, aparição de Deus de forma corpórea entre os homens. É a palavra de Deus agora em ação entre os homens. O próprio Deus entre os homens. Teofania. Aleluia. Porque Deus, ele dá o conhecimento ao homem através da sua palavra, mas ele se notabilizou, se tornou notório, palpável entre os homens. É o Deus conosco, o Emanuel. A ação da palavra no discípulo. Essa palavra tem um resultado. É pela palavra que nós somos salvos. Pela palavra nós somos purificados. Pela palavra nós somos lavados. Pela palavra nós somos orientados. Ela é a bússola que nos orienta. Como é que nós vamos saber caminhar na direção certa? A palavra de Deus nos dá o norte. A palavra de Deus nos dá o rumo. Olha, no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, glória a Deus. Como é que nós vamos sair das trevas? Pela ação da palavra. O discípulo tem um novo caminhar, um novo norte. O discípulo de Cristo palmilha a senda límpida da vontade de Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus! A palavra de Deus tem um resultado, ela tem uma ação, ela nos promove de pecadores a filhos de Deus. Na terceira parte, atitudes para com a palavra de Deus. Como é que você está agindo diante da palavra de Deus, meu querido internauta? Como nós estamos agindo diante da palavra? Quais são as nossas atitudes? Jesus Cristo, em seus últimos momentos com seus discípulos, antes da crucificação, já preparando os seus discípulos quanto ao seu retorno ao céu, admoesta-os quanto à necessidade de integrar conhecimento e prática. João 13, 17. Não é apenas conhecimento, não é apenas ouvir. Tiago 1,
e 22. Interessante nesse texto da epístola de Tiago, que o praticante e o não praticante ouviram a palavra de Deus. No entanto, o que ouve e não pratica está enganando e iludindo a si mesmo. Aqui o livro de João, que é um dos evangelhos, é citado, e o livro de Tiago, também citado. João 13, 17, Tiago 1 e 22. O que isso quer dizer? Os evangelhos é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. É o evangelho na sua teoria, é o discurso. O livro de Tiago é considerado o evangelho prático, de obras. Então, unindo o útil ao agradável, não é somente o discurso, o conhecimento, mas a praticidade. Praticar. O que ouve e pratica é bem-aventurado. O que ouve e não pratica está enganando e iludindo a si próprio. Conhecer e praticar. Disposição em praticar. E conhecimento, decisão e atitude. Conhecer, olha aqui, o conhecimento de Deus é necessário. Nós precisamos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é a vontade de Deus. Se conhece a Deus, se tem um conhecimento sobre Deus, através da sua palavra, através da Bíblia. Precisamos ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Contos, 2 Contos, Êxodo, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e antes nós tínhamos 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Todos esses livros formam um compêndio de 66 livros que nos dá o conhecimento de Deus. Mas não é só ter esse conhecimento, praticar. Depois de ter o conhecimento, como é que nós vamos praticar algo que nós não conhecemos? Então, precisamos ter o conhecimento e depois colocar em prática esse conhecimento. É aqui que está o segredo. Disposição em praticar. Disposição em praticar nos fala que nós precisamos tomar precisamos ter vontade, precisamos querer e nos dispormos. Porque nós, no mundo moderno que vivemos, em que o achismo é a temática, ou seja, não tenho tempo porque acho que devo fazer isso, acho que devo fazer aquilo. Nunca tenho tempo, nunca tenho disposição. Eu tenho que desenvolver um projeto terreno. Eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou promotor de justiça, eu sou técnico em informática, eu sou isso, eu sou aquilo. Muito bem, isso é muito bom. Não temos nada contra, mas precisamos ter disposição em praticar a palavra de Deus. O conhecimento, decisão e atitude. Aqui, conhecer é o aspecto teórico, é a cognição. Segundo a pedagogia, a aprendizagem acontece no homem de 3 formas: cognitiva, afetiva e motora. Eu sou pedagogo, professor, e Deus me deu a oportunidade de aprender algumas coisas. E a aprendizagem acontece de 3 formas. Para nós aprendermos a lidar com Deus, precisamos ter o conhecimento, que é o aspecto cognitivo. Esse conhecimento, ele fica em nós, no seu aspecto cognitivo, mas precisamos daí ter uma decisão. Eu conheço, eu aprendi, eu sei, aí eu preciso desenvolver, ter uma decisão. Veja bem aqui o aspecto motor, tomar a decisão, agir, ter atitude. Bom, eu aprendi, eu tenho o aspecto cognitivo, eu tenho o conhecimento de Deus, eu sei sobre Deus, então agora eu vou tomar uma decisão. O que eu vou fazer? E ter atitude, jogar em prática. Não é só ficar na teoria. Em tudo que nós vamos fazer, precisamos estar nos parâmetros da palavra de Deus. Meu querido irmão, que Deus nos conceda a bênção de sermos cheios do conhecimento da sua vontade, com sabedoria e inteligência espiritual, a fim de que tenhamos um viver digno, agradando ao Senhor, sendo frutíferos e crescendo no conhecimento do Senhor, conforme exposto em Jeremias 9 e 24. O que fala aqui Jeremias 9, 24?
Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias 9:24. É o que fala aqui, resumindo a lição. Deus se agrada de coisas boas e quer que nós sejamos praticantes dessas coisas boas. Ele é o autor intelectual do universo. Precisamos conhecê-lo. Ele é o Deus transcendente, transcende, está além. Cronometrou tudo e deixou debaixo de leis irreversíveis. Mas também é emanente, está presente. Aleluia. E a sua vontade precisa estar em nós, desenvolvida, através da praticidade, do conhecimento de Deus prático, agora jogado na prática. Não ser somente ouvinte, veja bem, a tecla que dá a sonoridade da teoria é acionada, mas também a tecla que dá a sonoridade da praticidade é acionada aqui. O autor desta lição, desta revista, o comentarista, nos direciona a entendermos que precisamos, conforme a própria palavra diz, conhecermos, sermos ouvintes, mas não somente ouvintes, mas praticantes. Que o nosso viver possa mostrar que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Cristo. Oh, glória a Jesus! Em tudo, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos uns com os outros, em tudo, precisamos mostrar que somos discípulos de Cristo. Aprendemos com Ele. Que Deus nos abençoe. Que possamos entender sua vontade com sabedoria e inteligência espiritual, a fim de que tenhamos um viver digno, agradando ao Senhor, sendo frutíferos e crescendo no conhecimento do Senhor, conforme exposto em Jeremias 9:24. O Senhor se agrada. Aleluia. Bibliografia, ou referências bibliográficas.